Quero louvar a Deus junto a você nesse dia, pelas oportunidades que tivemos durante essa semana, de nos aproximarmos mais dEle, de irmos à Sua presença e de recebermos também algumas bênçãos e alguns desafios também. Quero saudar você dizendo que o Espírito Santo possa abençoar você. Como é bom sentirmos, como é bom termos o sentimento após participarmos da ceia com o coração lavado, como diz Ellen White, sem culpa, pelos méritos de Jesus. Para mim é uma alegria estar aqui, dia 11 de... Quando fala 11, alguns pensam em 11 de setembro, né? Ficou marcado o dia 11. Mas dia 11 de novembro de 2017 foi para mim o dia mais importante da Igreja da Barra. Foi a minha ordenação, pastor Fernando, aqui. Retornar aqui é muito bom, eu tive a alegria de servir essa igreja nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mas naquela ocasião, saía da região ali de Camanducaia, ou quem conhece melhor, Monte Verde, no fundo de Campo do Jordão, mas já Minas Gerais. Estava sendo pastor ali e fui convidado, então, a vir ao Rio de Janeiro, atuar agora em um departamento da igreja. E naquela ocasião, então, a ordenação foi aqui e tive a alegria de receber aqui um ônibus lá do distrito onde atuei antes. E foi realmente assim um dia, uma tarde, depois de uma noite muito especial, que eu tive a alegria também de batizar naquela ocasião a minha filha Ana, no mesmo dia da minha ordenação. Então eu tenho boas recordações aqui da Igreja da Barra, boas recordações. E agora terei uma outra boa recordação, que o pastor falou que o programa acaba às 5 horas. Então eu falei, então eu tenho tempo. Tenho tempo. Hoje nós estamos num programa de 10 horas de oração. Nós vamos ter a mensagem agora. E vamos encerrar, tem um intervalo e à tarde vamos seguir então. Tá bom? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Conta a história que um dia um homem muito interessado nas coisas de Deus veio à igreja, mas retornava sem entender algo. Ele participou de toda a adoração, mas ele retornava sem entender. Eu me refiro a Atos capítulo 8. E eu espero que isso não aconteça com ninguém hoje. Quero ler a partir do verso 18, 2 Coríntios, e o verso 18. Diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério, ou o serviço, da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, ou os habitantes desse mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores, representantes em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez por cada um de nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós, na qualidade de cooperadores, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz, eu te ouvi. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e também te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Esse é um texto bastante conhecido. Aqui fala de reconciliação, de restauração, de renovo, Reconciliação aqui significa mudar, unir, renovar, refazer, acabar com a desarmonia e transformar a inimizade em amizade.
E a primeira reconciliação proposta é a reconciliação entre nós e Deus. Se algum dia houve uma ruptura, um distanciamento, um esquecimento, quem sabe uma negligência, é necessário restaurar, retomar essa relação, reiniciar, restartar essa relação. Algumas palavras aqui são interessantes nesse texto. Quando fala aqui do ministério da reconciliação, o ministério é a diaconia, o serviço ou o ofício de administrar as coisas de Deus, porque diz que o ministério é de Cristo, e depois que esse ministério passa para mim e a você, para cada um de nós, que é nosso ministério também. Servir, oficiar as coisas de Deus para o próximo. Quando diz que reconcilia aqui o mundo, no verso 19, é a mesma palavra que diz que Deus também amou o mundo, de tal maneira, fazendo referência às pessoas, aos habitantes, aos seres criados por Ele, e a mim e a você também. No verso 19, quando diz que não imputa aos homens as suas transgressões, imagina você, toda a nossa culpa agora, pelos méritos de Cristo, Ele não coloca em nossa conta, não coloca em nossa conta. Quando diz transgressões, é a palavra grega usada de melhor forma para o pecado. Porque há palavras que se referem ao pecado intencional, há palavras que se referem ao pecado, né, como um lapso, há palavras que se referem a pecados não intencionais, mas a palavra utilizada aqui por Paulo é o pecado, vamos dizer, todos eles. Lapso ou desvio, erro, voluntário ou involuntário, ignorância, descuido, crimes, ofensa, o afastar da verdade, seja qualquer que seja ele, Cristo não imputará a você, porque Ele fez a reconciliação. Ele se propôs a ser essa ponte, Ele se propôs a resolver esse problema que nós não conseguiríamos resolver. Talvez você seja um grande solucionador de problemas. No dia a dia você resolve tantas coisas, toma tantas decisões, e os problemas vêm, talvez você se sinta confortável em resolver problemas. Mas o problema do pecado, só havia e ainda só há um único meio de resolvermos, que é aceitarmos esse ministério. Aceitar que Jesus e o que Ele fez na cruz seja válido na nossa vida, diariamente. Antes, perdição, medo, solidão, mentira, morte, desobediência, engano, frustração e a ruína. Depois do ministério de Cristo, salvação, alegria, restauração, obediência, segurança, esperança e vida eterna. No verso 19, quando diz de não imputar a nós as nossas transgressões, é dizer que Ele não coloca esses erros na nossa conta. No verso 21, quando diz que Ele fez por nós, é dizer que Ele não coloca na nossa conta, mas Ele assume a nossa conta. Não é simplesmente, não imputar a nós, mas imputar a Ele mesmo. Ele que não conheceu o pecado, o conheceu por nós, ou assumiu a nossa conta. Aí é onde nós vimos na cruz e tivemos a alegria de participar dos momentos prévios. Está consumado, ou está pago, não com ouro ou prata, mas com o sangue de Jesus. E no final do verso 21, nos fala da justificação pela fé, diz assim: feito justiça de Deus, porque Ele é a justificação. Se Ele não coloca em nossa conta, Ele assume a nossa conta, e agora é como se Ele nos desse um saldo, um crédito na conta, na minha conta e na sua conta. Não colocou, assumiu e nos dá um crédito. Se nós lermos ainda alguns versos anteriores, diz que, do verso 18, diz que todos nós iremos um dia
no tribunal, todos nós. Não é nem privilégio e ninguém terá ausência, mas todos nós estaremos lá. E se você aceita esse ministério, se você reconcilia com Deus, se você reconcilia com o próximo, nós estaremos juntos lá naquele dia, com a mesma alegria que participamos hoje, que lavamos nossos pés, os nossos corações e servimos uns aos outros. Nós vamos participar com Jesus nos próximos dias. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. Os problemas, as coisas antigas, as tendências, os nossos pecados, tudo isso passou. Porque Jesus tem o poder de transformar tudo isso em novidade de vida. Fazer você ser uma nova criatura. Uma nova criatura. Deixa eu contar uma história para vocês. Tem alguém aqui que está aqui por primeira vez? Por primeira vez? Aqui. Vou te contar por que eu vim por primeira vez à igreja. O ano era 2003 e eu terminava o primeiro curso. Eu estava cursando ali Ciências Contábeis, entrei na faculdade com 17 anos e estava no ano da formatura. E aí eu tinha conhecido recentemente, uma garota. E essa garota então decidiu agora mudar para a minha cidade. Nós só nos víamos à distância. Eu ia lá algum final de semana, ela vinha. Mas quando chegou no final do ano de 2022, ela falou, vou mudar. Ela também fazia faculdade e eu vou formar em outro lugar. E ela mudou para a minha cidade. Na adaptação foi um problema, Só nos víamos nos finais de semana. E aí quando nos víamos, estava sempre bonitinho, perfumado, preparado, elegante. Via um pouquinho, passava uma noite, um momento, e nos despedimos e retornava. Entre Araxá e Tuiutaba, ali em Minas, na região ali de Uberlândia, vão ali uns 300 quilômetros. Então ela decidiu mudar para a minha cidade. Quando ela mudou e viu na enrascada que ela tinha entrado, os problemas, o dia a dia, ela viu como era domingo, como era segunda, como era terça, como era quarta. E ela disse, eu vou procurar minha família. Vou procurar minha família. E pensei, ela não conhece ninguém aqui? Ela vai para onde? Ela vai voltar rápido. E ela foi então em busca da família. Quem era a família? Quem era a família? Era a igreja. Quando ela entra na igreja, ela reencontra um vizinho que na infância dela, teve a alegria de batizá-lo, que era o pastor Elias. Depois, então, de alguns anos, o pastor havia sido vizinho dela, ela entrou no clube de desbravadores, ela foi batizada com toda a família, cresceu ali, e eu conheci ela agora, e ela entra e encontra a família pastoral. E decide, então, ficar com essa família. Mas quando ela me conta isso, eu falei que nada, isso é conversa. Que igreja é essa? Imagina, alguém mudou para cá, então, para nós continuarmos no namoro, quem sabe o noivado, e desistir de tudo em pouco tempo? Não. Esperei alguns dias e ela não voltava, e na faculdade como que não me dava bola mais. Eu falei, não é possível isso. Eu falei, eu vou na igreja, e eu chego onde a irmã veio a primeira vez, eu pensei assim, eu vou nessa igreja, e eu vou saber então quem conquistou esse coração tão rápido. E a gente dá um jeito de resolver isso. Eu fui só olhar para os rapazes assim na igreja. Quem foi? Ficar procurando assim, deixa eu ver quem foi. E entrei na igreja por primeira vez assim. Mas ali começou uma reconciliação. Nós falamos de reconciliação com Deus, com reconciliação com o próximo. Mas para mim, na minha história, a reconciliação mais difícil foi a reconciliação comigo mesmo. Reescrever uma história, rever caminhos, decisões, que até ali, direções que havia tomado. E aí naquela manhã eu vi os louvores lindos, e você vê, imagina, o Rogério veio aqui cantar, que voz, não? Ouvi os louvores na igreja, olhava para ela de vez em quando. A escola sabatina já me impactou, porque ver que tem um povo da Bíblia, que conhece a Bíblia, que estuda a Bíblia todos os dias,
e vendo um professor aqui, um professor ali, e alguém fazia uma pergunta, o professor tinha as respostas. De passo, muito obrigado, Luiz Fernando. E aí foi passando a manhã, e no culto então, eu ouvi uma mensagem sobre Jesus. E eu até ali não conhecia nada de Jesus. Talvez tivesse até usado algum amuleto, talvez algum colar com alguma cruz, mas eu não sabia nada sobre Jesus. E quando o mensageiro dizia que Jesus é capaz de perdoar pecados, eu na minha mente fazia até alguns cálculos, né? De que algum percentual talvez sim, que talvez alguns pecados também, mas jamais todos. Jamais todos. Eu imaginava, esse pregador não me conhece. E ele falava sobre o perdão, sobre o poder que Jesus tem na restauração, de além de nos devolver tudo que perdemos por escolha, ou roubados pelo inimigo, ou conhecermos também coisas que nunca havíamos conhecido. Aquele culto foi maravilhoso, mas aí veio o almoço. E no almoço, quando eu vejo gente, comida, de onde eu vim, né? Minha família vem da área da política. Quando tinha gente, comida, era alguma autoridade presente. Um comício, uma reunião. E aí eu perguntei para a Adriana, e aí, quem que vem hoje aqui na igreja? Ela disse, ninguém. Como ninguém? Quem é o vereador que vai vir aqui? O prefeito vai vir aqui? Não vem ninguém. Mas não tem como. É comida demais. Parece que não vai dar, mas sobra, né? Almoçamos na igreja. E eu comecei a lembrar agora quem era o rapaz, porque alguém disse assim, ninguém vai embora, porque o JA vem aí. Eu falei, será que é ele? E eles ficaram na expectativa tão grande, não vai embora não, o JA vai, né, o JA está chegando, daqui a pouco, né, você vai ver o JA, e eu, cara, eu acho que é ele, e eu vou ficar também. Passei a tarde toda na igreja, talvez um dia como hoje, que alguns ficarão, e aí passei a tarde toda, cantaram violão, tocaram ali, conversamos, de boas conversas, foi algo diferente para mim. E passamos toda a tarde, quando veio, eu conheci então o culto JA, né? Culto jovem. E aí eu vi que se eu quisesse ficar ou conquistar a Adriana, eu teria que entender de Bíblia, porque o povo ia lá para o final, tinha um concurso, e perguntava qualquer coisa, quem sabia passava para frente, quem sabia outra passava para frente, quem sabia passava para frente. Falei, caramba, eu vou ficar aqui no fundo até o final, turma do fundão, né? Não sabia nada de Bíblia. Se perguntasse qualquer coisa, era nada, absolutamente nada. E fiquei lá no fundo. Mas quando acabou o JA, veio então. Aí veio. Eles falaram assim, vamos lá para a quadra jogar bola. Falei, eita, agora, hoje eu acho que eu vou ganhar um beijo no final. Porque crente não sabe jogar bola. Você sabe que os canhotos são bons de bola, né? Falei, eu vou na quadra hoje e ninguém... Eu vou fazer todos os gols, eu vou. Fui em casa, coloquei todo o aparato, meião, né, o tênis e cheguei na quadra animado. Pensa num jovem animado para reconquistar assim a mulher da vida. Depois, nas 3 semanas que ele dá um beijinho, descobri que o JA. Aí quando eu cheguei na quadra, entrei, fui lá no meio da quadra, queridos. Eles estavam cantando assim, olha. De abóbora faz melão. De abóbora faz melão. Eu olhei eles estavam servindo um chás lá, alguma coisa lá de comida lá na quadra. Eu falei, desse aí eu nunca vi. E comecei a usar a razão, né? De abóbora, pensei numa abóbora, fazer um melão, aí faz, é doce. Eu falei, esse povo aqui não tem alguma coisa errada agora. Olha aqui para mim, ei, naquele dia eu não fiz nenhum gol, nenhum. Aliás, nem jogamos bola. Mas naquele dia eu entendi que eu não precisava usar nada, que eu não precisava fazer agora, né, em certo sentido, nada do que eu estava fazendo até aquele momento, para me ser feliz.
Conheci um povo que amava a Bíblia, que me apresentou Jesus. Comecei no domingo já a estudar a Bíblia. E aquele dia mudou a minha vida para sempre, para sempre. O povo da Bíblia. Foi doloroso. Como eu mencionei, reconciliar com Deus, de certo sentido, para mim foi fácil, porque eu o conheci e me entreguei. Reconciliar com o próximo, nunca fui de ter grandes problemas. Se eu não encontrar ninguém que chama JA aqui hoje, eu acho que vai ser tranquilo, ser amigo de todo mundo. Mas quando eu tive que reconciliar comigo mesmo, sim, houveram grandes problemas. Recalcular uma rota, refazer toda uma vida, repensar o que fazer. E aqui estou hoje. Tive a oportunidade ainda depois, da entrega. A Adriana hoje é minha esposa, temos 2 filhos. Neste ano completamos 20 anos de casado. Não façam cálculo, não precisa. Por que vocês estão aí fazendo cálculo, né? Uma irmã falou hoje para mim: pastor, você vai ser o pastor novo, né? Eu falei: eu sou um pastor jovem, mas não, semana que vem vocês vão conhecer o pastor novo. Mas não tão jovem assim, para dizer para você que hoje é dia de reconciliação. Pode ser que alguém precise reconciliar com Deus, eu não te conheço. Pode ser que você precise reconciliar com alguém. Nós tivemos grandes oportunidades hoje já. Mas pode ser que hoje é um dia de olhar no espelho, olhar para você mesmo e quem sabe se reconciliar com você mesmo, rever o verdadeiro sentido da felicidade, do que fazemos para alcançá-la, rever, quem sabe, o nosso planejamento de tempo, as nossas prioridades. E depois de tudo, eu digo para você: felicidade é servir o Rei dos Reis, é poder ter uma consciência tranquila e quem sabe dormir sem medicamentos, não precisar tomar algo, andar de cabeça erguida onde vai com a família. E Deus está disposto a te oferecer toda essa experiência. Ou você reviver isso novamente. Mas não saia daqui hoje, ou nesse intervalo, sem fazer uma reconciliação. Deixa Deus restaurar. Deixa Deus te devolver a felicidade, a paz, a tranquilidade. Você ri da vida, ri de poucas coisas, olhar a natureza, uma saída, ir na praia e ser feliz. Deixa Deus restaurar a sua vida. Ele não coloca na sua conta, Ele assume a sua conta e Ele quer dar um saldo para você. Quantos aqui aceitam Jesus como o reconciliador? Jesus agindo em seu favor e refazendo coisas que por algum motivo nós perdemos. Quantos aqui aceitam que Jesus atue diariamente, amém, irmã? Atue diariamente, interceda, para que não haja culpa em nós, daqui a alguns dias, na volta de Jesus. Nós teremos uma música agora, o Rogério vai cantar? Está. E se você assim desejar, você pode se colocar em pé onde você estiver, e falar: Senhor, eu aceito a reconciliação, eu quero ser o teu embaixador, seu representante. E no final da música, nós vamos orar juntos. Vai, sobe ao monte, foi a ordem dada a Abraão. Mas dessa vez, cordeiro não havia no altar. Seu filho ali curvado,
estava em submissão, sua vida era o preço do louvor. Se o meu louvor exige entrega, eu quero entregar. Quem sabe o que de mais precioso houver, se minha vida, eu acredito ser feliz, depor meu tudo em seu altar. Vai, sobe ao monte, foi a ordem dada a Jesus. Vai ao Calvário e sofre a dura morte numa cruz. Tamanho a sacrifício, alcançou o céu. Sua vida era o preço do amor. Se o meu louvor exige entrega, eu quero entregar. Quem sabe o que de mais precioso houver, se minha vida lhe pedir, que Deus me ajude a prosseguir, depor meu tudo em seu altar. Deus pode ler o coração, eu descobri seu nome honrado ainda mais, se eu nele confiar. Se o meu louvor exige entrega, eu quero entregar. O que de mais precioso aqui houver, se mesmo a vida me pedir, que Deus me ajude a conseguir, depor meu tudo em seu altar. Quem sabe o que de mais precioso houver, se minha vida se impedir, que Deus me ajude a conseguir, depor meu tudo em seu altar. Então, quando eu conheci o perdão, o amor, que é uma pessoa, que é o nosso Deus, eu entrei nessa igreja para nunca mais sair. Se você vier à tarde, eu vou contar mais um pouquinho, porque o tempo não permite. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque hoje, na vida dessa irmã que está aqui, foi a primeira vez que ela entrou aqui na tua casa. Que ela se sinta feliz diante da tua presença. Que todos nós possamos aceitar o teu ministério. Resolver problemas que nós não conseguimos resolver sozinhos. Resolver problemas que as nossas decisões, os nossos valores, em nada acrescentam. Queremos, querido Deus, nos reconciliar com o Senhor, que fez tudo necessário, tudo o que precisamos, para vivermos uma vida nova em abundância, sendo novas criaturas. Queremos nos reconciliar com o próximo, para errar menos, sofrer menos, ter verdadeiros amigos, laços verdadeiros, aconchego, refúgio entre nós, e reconciliar com o eu.
com as tendências que temos, com o egoísmo, com os erros, lapsos, negligências. Obrigado, querido Deus, pelo dia de hoje, pela oportunidade de te louvar e de participar dessa linda cerimônia que fizemos em tua memória, que o Senhor é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Oramos em teu nome. Amém. Nós queremos agradecer todos que participaram. Foi uma festa